Durante muito tempo eu achei que o problema era comigo. Eu entrava na sala de aula, via todo mundo mexendo no computador, escrevendo códigos, falando sobre programação, banco de dados, desenvolvimento web e inteligência artificial, e sempre ficava com aquela sensação de que talvez eu simplesmente não estivesse me esforçando o suficiente. Talvez eu fosse preguiçoso. Talvez eu não estivesse estudando como deveria. Talvez aquele curso realmente fosse incrível e o único problema fosse eu. Só que, depois de quase 3 anos vivendo essa rotina, percebi uma coisa. Nem toda experiência ruim acontece porque você não tentou o bastante. Às vezes, você simplesmente está no lugar errado. E admitir isso demora muito mais do que deveria. Quando eu estava terminando o ensino fundamental e me preparando para entrar no ensino médio, a escola apresentou duas possibilidades para quem queria continuar estudando ali. A primeira era um curso extremamente voltado para as ciências da natureza, pensado principalmente para quem sonhava em fazer medicina ou seguir alguma profissão da área da saúde. A segunda era um curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Para ser sincero, nenhuma das duas opções realmente despertava meu interesse. Eu não era apaixonado por biologia, química ou medicina. Também nunca fui aquele garoto que passava o dia inteiro programando, desmontando computadores ou criando aplicativos. Se eu tivesse liberdade para escolher qualquer caminho, provavelmente teria seguido outro completamente diferente. Mas existia um detalhe que mudava tudo. Eu tinha uma bolsa de estudos de 100%. Abrir mão daquela oportunidade simplesmente não fazia sentido. Então pensei igual muita gente pensa quando está terminando a escola. Quem sabe eu acabo gostando. Foi assim que comecei o curso. Cheguei cheio de dúvidas, mas também com uma pequena esperança. Afinal, quantas pessoas descobrem uma profissão justamente quando têm o primeiro contato com ela? Talvez fosse acontecer comigo também. Talvez eu estivesse prestes a encontrar algo que mudaria meu futuro. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Logo nas primeiras semanas eu percebi que havia alguma coisa muito errada. Não era só o conteúdo, era a forma como tudo era conduzido. O primeiro professor parecia dominar a matéria, mas ensinar é completamente diferente de saber. Existe uma enorme diferença entre conhecer um assunto e conseguir fazer outra pessoa entender esse mesmo assunto. E infelizmente ele nunca conseguiu fazer isso. As aulas eram cansativas, confusas, sem direção. Muitas vezes parecia que nem ele queria estar ali. Enquanto isso, nós também perdíamos a vontade de aprender. Teve um momento que até hoje parece piada. Passamos cerca de 4 meses aprendendo praticamente a mesma coisa sobre Canva. Sim, Canva, um aplicativo de edição extremamente simples. Durante aulas que chegavam perto de 5 horas de duração. No começo eu pensei que seria apenas uma introdução. Depois imaginei que aquilo serviria de base para conteúdos mais complexos. Mas os dias passavam, as semanas passavam, os meses passavam e continuávamos praticamente no mesmo lugar. Era impossível não olhar para o relógio de 5 em 5 minutos. Cada aula parecia durar uma eternidade. E foi ali que comecei a sentir algo que me acompanharia até o fim do curso. A sensação de estar desperdiçando um tempo que nunca mais voltaria. Existe uma frase muito conhecida que diz que dinheiro perdido pode ser recuperado. Tempo, não. E quando você passa quase 5 horas por dia fazendo algo que sente não acrescentar praticamente nada à sua vida, essa sensação começa a pesar. Muito. Ainda assim, continuei. Porque sempre existe aquela esperança de que o próximo semestre será melhor. Porém, nada disso aconteceu. O primeiro ano terminou e, junto com ele, acabou também a esperança de que o curso melhorasse. O professor continuava exatamente como eu tinha dito. Podia até entender da matéria, mas explicar simplesmente não sabia. Sério, às vezes parecia que uma banana ou até um cone de trânsito daria uma aula melhor. Quando começou o segundo ano,
achei que teria que aguentá-lo novamente, mas trocaram o professor. No início até fiquei animado. Ele dava aula no curso técnico do período noturno e de primeira até me lembrava o Moto Moto de Madagascar 2. Por alguns dias pensei que finalmente o curso teria uma melhora, mas a esperança durou pouco. Apesar de explicar um pouco melhor que o professor anterior, a metodologia dele não me agradava. Era o tipo de professor que fazia comentários desnecessários, xingava bastante e deixava o ambiente pesado. Além disso, passava desafios difíceis e, quando alguém pedia ajuda, insistia para que o aluno descobrisse sozinho, mesmo cobrando conteúdos que nunca tinham sido ensinados direito. Na prática, muitas vezes ele apenas lia o assunto e já mandava a turma fazer as atividades. No fim, boa parte do curso se resumiu a eu pesquisando tudo por conta própria. Como eu já tinha percebido que programação não era a área que eu queria seguir, não fazia sentido investir horas tentando aprender algo que não faria parte do meu futuro. Então pesquisava, usava diferentes inteligências artificiais para entender e responder às atividades, copiava, adaptava e seguia em frente. Se conseguir concluir boa parte desse curso, devo muito ao YouTube, aos criadores de conteúdo e às inteligências artificiais. Sem exagero, vocês foram os verdadeiros professores e os verdadeiros heróis sem capa dessa jornada. Enquanto a sala de aula muitas vezes me deixava mais confuso, foram vocês que realmente me ajudaram a seguir em frente. O segundo ano terminou e antes que eu percebesse, chegou o terceiro. Foi, sem dúvida, o mais puxado de todos, principalmente por causa do curso técnico. Eu até tinha esquecido de comentar um detalhe. No primeiro ano, tínhamos apenas um dia de curso técnico por semana. No segundo, passaram a ser dois. E no terceiro, 3 dias. Sinceramente, hoje eu mal lembro dos conteúdos que foram ensinados. Não porque fossem inesquecíveis, mas porque naquele ponto eu já estava completamente desanimado e só queria terminar logo. Meu objetivo deixou de ser aprender e passou a ser simplesmente sobreviver ao curso. Minhas notas nunca foram altas, eram sempre medianas, principalmente porque eu tinha dificuldade em acompanhar as matérias e muitas vezes sentia que não entendia quase nada do que estava sendo ensinado. Ainda assim, consegui passar em todas as disciplinas. No fim das contas, posso dizer que sobrevivi a essa verdadeira guerra. Não saí apaixonado pela área, nem com a sensação de ter aprendido tudo o que esperava, mas pelo menos consegui concluir essa etapa e seguir em frente. Antes de encerrar, quero deixar uma reflexão. Apesar de toda a minha experiência ruim com esse curso, aprendi uma coisa importante. Até as fases mais frustrantes da nossa vida podem ensinar alguma coisa. Nem sempre a lição vem do jeito que esperamos, mas ela existe. No meu caso, já que percebi que programação não era o caminho que queria seguir, aproveitei o tempo livre para outra coisa. Usei os computadores da escola para montar materiais de estudo, organizar resumos e me preparar para concursos públicos, que é um dos meus objetivos. Sempre que podia, tentava estudar por eles, porque sei que o caminho dos concursos não é fácil. É uma jornada longa, cansativa e cheia de reprovações, mas basta uma aprovação para mudar completamente a nossa vida. Então, se eu puder deixar um conselho, é este: tente tirar algum proveito até das situações ruins. Se você está preso em um curso, em um emprego ou em qualquer fase que não gosta, procure usar esse período para crescer de alguma forma. Talvez você não possa mudar a situação agora, mas pode aproveitar o tempo para construir algo que fará a diferença no seu futuro. E principalmente pare de apenas dizer que vai fazer alguma coisa. Faça. Mesmo que no começo pareça que você está indo no improviso, mesmo que pareça estar dando tudo errado ou que o progresso seja lento. Continue. Quem chega aos seus objetivos não é quem fala mais, e sim quem insiste quando a vontade de desistir aparece. No mais, essa foi a minha experiência. Se você também fez um curso técnico, compartilhe nos comentários como foi. Vou gostar muito de ler as histórias de vocês e espero de verdade que a experiência e o aprendizado de vocês tenham sido muito melhores e mais proveitosos do que os meus. Boa sorte na caminhada de cada um.